Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal de estudos da doutrina espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e no YouTube, também com o nome Estudos da Doutrina Espírita. Estamos refletindo sobre o Livro dos Espíritos, essa obra que foi codificada por Allan Kardec, ouvindo, interpretando, analisando todas as mensagens das comunicações espirituais da Falange Espírito da Verdade, comandada pelo próprio Jesus. Então é um curso online que você acessa gratuitamente e pode assistir desde os primeiros vídeos. Já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 4, da pluralidade das existências. Hoje vamos estudar a justiça da reencarnação. Acompanhe comigo. Então o tópico é justiça da reencarnação. A pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Dogma significa um ponto muito importante, algo que se coloca dentro de um parâmetro religioso e que pode ser considerado inquestionável. É uma verdade, é um valor que apresenta-se como pilar para a doutrina espírita. No caso, a reencarnação é um dos dogmas em que se fundamenta a doutrina dos espíritos. Então, Allan Kardec está perguntando qual o fundamento desse propósito, desse fato natural. E aí vamos encontrar que há uma justiça. A justiça divina é representada, ela é, na verdade, aplicada às nossas vidas através do mecanismo da reencarnação. Então Deus é justo, é bom, é misericordioso, porque nos dá a oportunidade de exercer o livre-arbítrio e colher os frutos das sementes que nós mesmos plantamos. Aí se encontra a coerência da justiça divina. Então não vamos mais culpar a Deus, não vamos condenar a Deus pelo que ocorre conosco, porque nós é que temos a responsabilidade das consequências das causas que nós mesmos provocamos. Vamos ver o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então aqui nós temos a resposta dos espíritos, mostrando que todos nós temos a oportunidade de reconsiderar, de ressignificar valores, de tomar um novo rumo para as nossas vidas, de estabelecer a condição de um novo destino. Está em nossas mãos o poder de ressignificar o valor da felicidade ou da desdita que nos cabe assim proceder com o uso do livre-arbítrio. E Allan Kardec vem nos trazer a sua contribuição. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então aqui está a ideia da equanimidade divina. Todos temos as mesmas oportunidades, apesar de que elas são em tempos diferentes. Sua justiça, a de Deus, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então não vamos conseguir atingir a meta da perfeição relativa em uma única existência.
serão necessárias diversas personalidades e serão tanto menos incursões no mundo físico, quanto melhor aproveitarmos o ensejo. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem, sorte aqui significa destino, consequência, se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Então, o que Kardec está nos ajudando a entender aqui? Que a determinação das consequências das nossas escolhas não se dão exclusivamente ao desencarnarmos, ao voltarmos para o mundo espiritual. Isso vai ocorrendo ao longo da nossa existência física. Nós vamos nos deparando com as consequências do que nós realizamos como construção de hábitos e destino, já mesmo agora, enquanto estamos a caminho na vilejatura corporal. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. Aqui nós temos que deixar bem claro, essa palavra inferior não está determinando uma diminuição no valor ou na consideração. Aqui Allan Kardec usa essa palavra para expressar que existem níveis de evolução diferentes e que todos partem de níveis de evolução iniciais para níveis de evolução cada vez mais amplos e ampliados nos valores do espírito. Dentro desses graus de evolução, nós vamos progredindo. Então, está se referindo a um nível mais inicial, é um nível inferior. Então, não é a pessoa que é inferior, é o nível da evolução que está iniciando. Então, condição moral inferior não é que a pessoa é negativa, não é que a pessoa é desmerecida ou que estamos fazendo distinção de valores. Aqui a referência é um grau evolutivo do progresso, de que todos partimos do mesmo princípio e alcançaremos a mesma meta, o mesmo fim. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então aqui está a estrutura, o mecanismo da justiça divina. As diferenças que nós encontramos dos valores sociais, econômicos, morais, os hábitos, o quanto que existe de bondade ou de maldade nas pessoas, isso não provém de Deus, mas das nossas escolhas. Então Deus não julga, não condena. Ele está sempre usando sua misericórdia e os recursos educativos para nos oferecer condições favoráveis de realização desse progresso. Então, estão em nossas mãos o poder, a oportunidade de trabalho e de inserção numa sociedade melhor a partir da nossa qualificação pessoal. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então nós temos aqui que o concurso da razão, a doutrina espírita, é uma doutrina de uso de razão. Nós temos que usar a razão para compreender. Pela compreensão e os valores dos ensinamentos, nós vamos aprender a expandir o sentimento. E dentro do Evangelho existe um sentimento lógico de estrutura da justiça divina. Então, com essa razão, a fé torna-se inabalável
e o sentimento se desenvolve. O homem que tem consciência da sua inferioridade, mais uma vez aqui a palavra inferioridade, reporta essa ideia, o quanto nós somos pequenos, quanto nós somos simples, quanto ainda temos que caminhar toda uma estrada pela frente. Não é que somos desprezíveis ou pessoas consideradas piores. Não, aqui se trata de um nível de evolução. Áurea e consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, lhe anima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado será conquistá-lo. Aqui Kardec está confirmando o que nós estamos refletindo. Existe todo um progresso a ser conquistado pela frente. Não se trata aqui de diminuição da condição de caráter ou de distinção de valores. Mais uma vez nós vamos reiterar isso. É o nível de evolução que nos cabe aumentar, qualificar e seguir adiante. Quem é que ao cabo de sua carreira não deplora ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utiliza em nova existência. Então é como se fosse uma grande escola. Existem as crianças em idade menor que estão ingressando nas primeiras séries. Então é um nível inferior. Mas as crianças não são inferiores, porque também vão se desenvolver. E vão chegar lá no nível mais elevado da série escolar que aquele núcleo educativo pode apresentar, na medida em que o indivíduo vai se desenvolvendo. Vai adquirindo maturidade, vai adquirindo consciência, vai despertando, se sensibilizando para os valores os quais estão sendo oferecidos para ele, ele vai crescendo. Então sai de um nível menor, mais inferior, para um nível maior, ou superior. Então que essas palavras não sejam confundidas com uma pessoa, porque nós somos todos iguais perante Deus. Deus nos dá a oportunidade de ressignificar todos os dias novos valores, aprendendo sempre. Então que a justiça divina seja reconhecida por esse valor natural que é o processo das vestimentas passageiras. São como roupas que nós utilizamos em cada nova existência, uma personalidade. Mas o espírito é o mesmo. Então somos os mesmos, revestindo-nos de novos corpos, estabelecendo contato novamente com a Terra, vindo do mundo espiritual e oportunamente retornando para lá. Enquanto isso, vamos aprender a amar, a servir, a renunciar, a nos fortalecer e a permanecer com coragem diante de todos os mecanismos de consequência de que nós mesmos estabelecemos, junto com as propostas educativas de valores que Deus dá a cada um de nós, sempre oferecendo a sua herança de amor, o seu alimento, a sua nutrição para cada uma das nossas almas. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.